Muito bem, já estamos de volta ao vivo pela Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. E você sabe o que é parvovírus? É um tipo de vírus que atinge principalmente crianças, mas os adultos também são acometidos por ele. Cerca de 80% dos adultos aqui do Amazonas foram infectados. Saiba agora como identificar essa doença na reportagem de Paulo Bahia. Parvovírus B19. Esse vírus de nome estranho foi descoberto em Londres entre doadores de sangue na década de 70. Apesar do seu principal sintoma serem manchas vermelhas no rosto, o parvovírus não é uma doença dermatológica, e sim infecciosa, podendo ser transmitida principalmente através de tosse ou espirro e também em transfusão de sangue. O vírus, que fica geralmente durante uma semana na corrente sanguínea do ser humano, causa, além das manchas vermelhas, febre e dores no corpo das crianças. Nos adultos, fortes dores articulares são os principais sintomas. O tratamento é feito à base de sintomáticos apenas, para dor, para febre e também algumas vezes para o prurido. Não tem um medicamento específico, até porque o vírus circula muito pouco tempo na corrente sanguínea dos indivíduos. Em um período de 5 anos, a Fundação de Medicina Tropical registrou 47 casos da doença e mais da metade foram diagnosticados em crianças com menos de 15 anos. O fato de estar sendo mais diagnosticado, o que a gente acredita, é porque dos 5 vírus que causam doenças exantemáticas em crianças, mais comumente em crianças, 2 estão praticamente sob controle, que é o sarampo e a rubéola, por conta das campanhas vacinais dispostas na rede pública. 80% dos adultos já foram infectados pelo parvovírus B19 e o principal alerta deve ser entre os portadores de HIV e as gestantes, que podem perder o feto. O que se recomenda é que, ao perceber um surto da doença, é necessário sempre estar verificando a imunidade do corpo. Pais cujos filhos estão em idade escolar devem ficar alerta devido às viroses muito comuns decorrentes, inclusive, da mudança do clima. As viroses se espalham com facilidade, no entanto, medidas simples podem evitar o problema e ainda fazer com que a criançada não se contamine, nem contamine a família, nem os amiguinhos. Pois é, como prevenir e cuidar de crianças com viroses, inclusive crianças acometidas pelo parvovírus? Agora no quadro ABC da Saúde. Lavar as mãos e manter uma boa higiene pessoal é uma ótima medida, mas para falar principalmente sobre o parvovírus e como prevenir todos os tipos de virose, convidamos para vir ao Estilo de Vida o infectologista Antônio Magela, ele que já está aqui. Olá, doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Dia. Bom, no caso do parvovírus, como se dá a contaminação? Bom, essa é uma doença até nova, né? O parvovírus ele foi identificado na metade dos anos 70 e como causador de uma doença, que é o eritema infeccioso, só foi a partir dos anos 80. Então é uma doença que, felizmente, na maioria dos casos, tem uma evolução benigna, não traz maiores consequências. No entanto, em pessoas que têm algumas doenças, como algumas doenças do sangue, algumas hemoglobinopatias, anemia hemolítica, pessoas que têm doenças que causam dificuldade no seu sistema imunológico, pessoas que têm câncer, pessoas que têm HIV, pessoas que usam corticoide. Então, nessas pessoas, a manifestação pode ser mais grave. E um outro grupo de pessoas que preocupa bastante são as gestantes, que ele pode causar uma doença no feto ainda intrauterina e, inclusive, com graves consequências. Quais são os sintomas básicos do parvovírus? Bom, é uma doença febril exantemática e as crianças são vítimas de uma série de doenças causadas por outros vírus que têm uma característica clínica semelhante. Febre, mal-estar, dor de cabeça, sintomas clássicos. Perda de apetite, a criança fica fraca, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. No caso do exantema, que são aquelas manchas vermelhas na pele, na parvovirose ela começa pela face. Então a criança fica com a face vermelha. Nos livros tem uma definição como o sinal da face esbofeteada. E tem aquela palidez ao redor da boca que se chama a criança que está com a carinha de palhaço. Então, quando os pediatras, identificam esse tipo de situação, então eles já levantam a possibilidade, daquela criança ter parvovirose. E, em vista disso, o que o pediatra faz a partir de então
é identificar se aquela criança tem algum fator que pode fazer com que a doença tenha uma manifestação clínica mais grave. Quais prejuízos essa doença, essa virose pode causar à saúde, principalmente da criança? Bom, como eu disse, na maior parte dos casos, ela é uma doença que tem evolução benigna. A criança fica com febre, com mal-estar, aí dura 5, 7 dias, no máximo até 10 dias, depois ela volta ao normal e adquire a imunidade e não vai ter mais essa doença. No entanto, crianças que tenham alguma doença do sangue, crianças que tenham anemia hemolítica, porque esse vírus ele tem a capacidade de infectar as células da medula óssea que produzem os glóbulos vermelhos. Então, inclusive durante o período de estado da doença, há uma parada na produção desses glóbulos vermelhos. Mas se a pessoa não tem uma dessas doenças, a criança principalmente, depois de 5, 10 dias, a medula volta a produzir os glóbulos vermelhos e não tem prejuízo nenhum, até porque os glóbulos vermelhos têm uma média de vida de 4 meses. Então não vai trazer muito prejuízo. Mas em crianças que têm anemia hemolítica, que têm anemia falciforme, as gestantes, né, que traz riscos para o feto, inclusive com o risco de ocorrer até morte mesmo intrauterina. Então a identificação é quais são as pessoas que têm essas comorbidades e quais as pessoas que não têm. Quem não tem vai ter evolução benigna. Quem tem essas comorbidades, o médico vai ter que lançar mão de alguns tratamentos. E um deles, inclusive, é usar uma imunoglobulina, mas que é um tratamento muito especializado, mas que nesses casos tem indicação e, se for necessário, com certeza vai ser feito. Doutor, como que se dá esse vírus de pessoa para pessoa? Como ele é um vírus novo, né, recentemente identificado, foi até num surto num estudo que foi feito de 84 até 88 em Belém do Pará, que se conhecia o vírus, né, pelos cientistas ingleses, mas não sabia ainda qual a doença que ele causava. Então, houve um estudo no Pará de crianças que tinham doenças febris exantemáticas, essas doenças com febre, essas manchas na pele, e identificaram esse vírus. Por comparação, descobriram que era esse vírus que causava. Então, acredita-se que o mecanismo de transmissão seja pessoa a pessoa. A maioria das viroses são transmitidas assim. Os vírus permanecem nas vias aéreas e as pessoas doentes eliminam os vírus através da fala, gotículas de saliva, da tosse, do espirro, e isso acaba contaminando o ambiente, contamina as mãos. Então isso são mecanismos que levam o vírus de uma pessoa para outra. Como que os papais e mamães podem perceber, ajudar a criança se for diagnosticado o parvovírus? Como nós falamos em viroses, existe uma generalização desse conceito. As pessoas às vezes adoecem, têm uma febre, mal-estar. Quando não se consegue fazer o diagnóstico, acaba sendo uma virose. Ora, mas qual virose? Às vezes nada mais certo, nada mais errado. Se é uma virose, tem um vírus causando. Qual é o vírus? É um vírus do resfriado? É o vírus da gripe? É o metapneumovírus? É o vírus sincicial respiratório? É o vírus da catapora, da cachumba? É o parvovírus B19? Então, o quadro clínico, a evolução, é que vai me fazer com que o profissional venha a suspeitar de uma dessas doenças. A maioria dos vírus não existe um tratamento específico. O próprio sistema imunológico é que vai expulsar o vírus do organismo e fazer com que a pessoa se recupere. Mas é importante observar o quadro clínico para que o pediatra ou o clínico possa identificar qual é a suspeita diagnóstica, para se usar medicamentos sintomáticos. Algumas pessoas têm que ser isoladas, porque isso é uma forma de se quebrar o ciclo de transmissão. Quem vai lidar com a pessoa, quem vai cuidar dela, tem que ter muito cuidado com a higiene das mãos. A higiene das mãos é fundamental. Nós sempre falamos que as pessoas devem lavar sempre as mãos. É uma medida simples de uma proteção individual, mas com um alcance, né, social muito grande. Então, são esses cuidados básicos: isolar a pessoa, tratar com sintomático, cuidar da boa alimentação, dar um repouso e ficar observando se vão aparecer ou não alguns sinais de gravidade. E prevenção, a principal dica, muito fácil, lavar as mãos regularmente, que é muito importante, não é, doutor? Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado e falasse para a gente, inclusive, doutor, quantos casos já foram diagnosticados, se é possível falar, desse vírus aqui no nosso estado? Eu não sei precisar exatamente o número de casos, até porque ele entra no rol de um grupo de doenças chamadas viroses,
que às vezes as viroses respiratórias e outras viroses. E o diagnóstico, ele é feito através de sorologias. E nós não pedimos sorologias para todos os vírus, para uma pessoa que adoeceu, ficou doente 5, 7 dias, não teve nenhum sinal de gravidade e depois melhorou. Até porque eu não tenho um alcance, inclusive dos laboratórios, para fazer sorologia de todas as pessoas. Então, mas em se tratando das viroses das crianças, os pediatras têm a experiência necessária para identificar as doenças febris exantemáticas e, com certeza, aqueles casos que forem apresentando sinais de gravidade, com certeza, algum exame mais apurado vai ser feito em termos de definir o diagnóstico. Mas, assim, na maneira normal, de uma forma geral, desculpe, em torno de 90%, 95%, até acima de 95%, a evolução é benigna. A criança tem aquele dor de cabeça, mal-estar e acaba melhorando. Nós só temos que ter atenção não somente para uma suspeita de parvovírus, mas também para todas as outras viroses. Isso que eu já ia perguntar, doutor, quais são as viroses também comuns que podem acometer as crianças ali naquele ambiente, principalmente escolar, que é onde os pais não estão presenciando, não estão vendo as crianças? As crianças menores de 5 anos têm de 5 ou 6 ataques de vírus por ano, todas as crianças. Então nós estamos falando de vírus, os rinovírus, que são os vírus dos resfriados. Nós estamos falando de mais de 100 tipos diferentes de vírus. Nós temos os vírus da gripe, que nós não podemos nunca negligenciar a gripe. Nós temos 3 vírus circulando no momento causando gripe, que é o H1N1, o H3N2 e o influenza B. E eles podem causar doenças com manifestações clínicas semelhantes e nas pessoas que tenham comorbidades, o quadro grave também semelhante. Devemos estar sempre preocupados com isso. O metapneumovírus, que também é um vírus novo, o vírus sincicial respiratório, que causam, além da infecção nas vias aéreas superiores, atacam também a traqueia e os pulmões, causando pneumonia. Então, nós devemos sempre dar atenção para aquelas pessoas que apresentam uma síndrome respiratória grave ou não grave. Quem apresenta uma síndrome respiratória não grave, causada por qualquer um desses vírus, o tratamento é sintomático, é expectante, é de observação. Quem tem aquelas comorbidades e apresentam um quadro mais grave, aí sim, essas pessoas têm que ser encaminhadas para um hospital para serem adequadamente tratadas. Lembrando que a principal arma de prevenção é realmente lavar as mãos e manter hábitos saudáveis de higiene, não é, doutor? Sempre. Exato, e quando a gente fala em lavar as mãos, e a gente fala exaustivamente nisso, né? Nós temos uma informação de que na época da pandemia do H1N1 em 2009, as pessoas correram para as farmácias buscando o álcool gel. Acabou o estoque de álcool gel das farmácias. As pessoas lavavam a mão compulsivamente. Isso teve como consequência uma queda de mais de 70% nos casos de conjuntivite e doenças diarreicas. Então, o fator era a lavagem das mãos. Depois da pandemia passou, as pessoas relaxaram a sua vigilância e aí essas doenças voltaram a acontecer no seu índice normal. Tem uma informação que nos mostra a importância da lavagem das mãos, sempre. Quantas vezes eu devo lavar as mãos por dia? Quantas vezes for necessário? E sempre tomar o cuidado de lavar a palma da mão, o dorso da mão, a região entre os dedos, a região das unhas, do punho. E sempre usando água e sabão, Se não tem álcool gel, a velha água e o velho sabão também resolvem. E sempre lavar as mãos pelo menos 30 segundos. Qualquer lavagem de mãos que dure menos do que 30 segundos vai deixar a desejar. Então, é uma medida simples, mas que tem esse alcance, né, de proteção muito grande. A gente tem que lavar aqui, tem que lavar a palma, a palma da mão, o dorso da mão. As unhas. Principalmente aqui quem tem unhas grandes, aqui abaixo das unhas. As zonas mais críticas são as regiões entre os dedos e as pontas das unhas. Então, quem não tem álcool gel, água e sabão, com certeza vai estar se protegendo e vai estar protegendo aquelas pessoas com quem ela convive. Eu acho que evitar ficar passando a mão em corrimãos públicos, eu acho que pode ser interessante também, não é, doutor? Exato, porque alguns vírus têm uma capacidade de permanecer dias no ambiente, em alguma superfície gelada. O vírus da gripe, por exemplo, fica até 48, 72 horas. Os vírus da hepatite podem ficar até semanas no ambiente. Já o HIV é mais sensível, ele se degrada depois de algumas horas. E esses vírus têm aí
24, 48 horas de permanência no ambiente. Então, cuidado também com as superfícies, principalmente as superfícies onde estão as pessoas doentes, próximo das pessoas doentes. E locais fechados, né, aglomerados de pessoas. Por isso que quando as crianças que têm essas viroses respiratórias adoecem, elas não devem ir à escola, porque há um risco de transmissão dentro do ambiente escolar, na creche. Isso pode acontecer num quartel, pode acontecer num hospital. Então, nós temos que usar essa informação a nosso favor. O fato de, às vezes, isolarmos, mesmo que seja em casa, uma pessoa doente, nós estamos tendo uma intervenção muito importante no que se diz respeito ao ciclo da transmissão. Nós quebramos a transmissão, evitamos uma disseminação maior. Então, é tratamento sintomático, observação, boa alimentação, repouso e muita observação se aquela pessoa vai melhorar depois de 5 dias ou se ela apresenta algum sinal de gravidade, para se procurar assistência médica. Tá certo, então, doutor Magela, eu agradeço a participação aqui no programa, muito obrigada, sinta-se sempre à vontade para voltar aqui, fique à vontade também para suas considerações finais e até a próxima. Bom, as orientações gerais são aquelas mesmo, de higiene pessoal, higiene da água, dos alimentos, e isso tem um papel importante tanto na prevenção quanto em diminuir o tempo da pessoa que está doente. Ademais, é só mesmo observação com as nossas crianças e sempre que as crianças tiverem alguma doença febril, procurar assistência médica para que elas sejam tratadas no devido tempo. E estamos à disposição sempre que for necessário. É uma política da Fundação de Medicina Tropical aproveitar essas oportunidades, porque é uma prestação de serviço à comunidade que faz parte, né, do objetivo lá da nossa instituição. É verdade. Obrigada e até a próxima, doutor. Bom dia. Bom, o Estilo de Vida vai para o intervalo agora rapidinho. Eu sugiro que você afaste logo o sofá, aí da sua casa, a cadeira, para você ficar num espaço bem amplo, para você praticar com a gente alguns exercícios para as pernas, que se você aprender, você vai aprender aqui no Estilo de Vida. E se você continuar fazendo esses exercícios pelo menos 3 vezes por semana, em 3 meses você vai começar a sentir a diferença, viu? É no próximo bloco exercícios para deixar as suas pernas bem torneadas, exercícios que você pode fazer em casa. Até já!